Boa tarde, amigos, aqueles que estão aí nos acompanhando. Tá calor, estamos em casa e a pedido de algumas pessoas eu vou fazer algum comentário aqui em relação a meu posicionamento sobre atualidades, vamos dizer assim, né? Que tem a ver com posicionamento político. Bom, para quem já me conhece sabe que eu já fui professor de filosofia, duas instituições que eu passei depois de formado, com o propósito de implantar um projeto, né, de filosofia nas classes de ensino médio, que eu fui convidado a lecionar. E alguns dos meus amigos que estão aqui no Face são ex-alunos, né? Bem jovenzinhos. Eu já fui para a sala de aula, já era um tiozão, né? Diferente de alguns professores que eles acabaram tendo. E aí, ó, Michel, pode me ajudar aí, Michel, pastor Michel, me ajudar na poder discutir, falar, dar alguma opinião em relação às questões de filosofia. Estou enxugando aqui meu suor porque tá calor aqui, né? Então, o assunto vamos colocar que o assunto tem a ver com o meu posicionamento político. Em resposta a quem pediu para que eu falasse um pouco sobre isso, porque eu sou pastor também, da Igreja Avenida da Graça, e sou mais pastor do que professor de filosofia. Filósofo eu não sou um professor de história de filosofia. Já lecionei conjuntamente sociologia, né, nos colégios onde ali eu dei aula. Foram só duas instituições, eu acabei desistindo de dar aula, não fui demitido. Porque eu desisti? Porque eu vi que não havia um envolvimento maior, né, no projeto pedagógico dessas instituições em relação à filosofia, mas era uma disciplina obrigatória, porque era obrigação, né, trazida pela grade curricular, pelo MEC, etc. E nós estávamos com muitos e muitos anos sem a disciplina de filosofia e sociologia. Eu mesmo estudei o SPB, Educação Moral e Cívica, lá, né, nos idos de 80 mais ou menos. Mas a filosofia eu vinha conhecer em 2007, quando eu estudei ali na UCDB, licenciatura. Tenho alguns amigos aí que fazem parte do meu Face. E eu queria me posicionar em relação à oposição, né, de alguns que têm um pensamento mais progressista, um pensamento mais de esquerda, vamos dizer assim, que é importante, embora que, né, o pensamento de esquerda, para quem é conservador, cristão conservador, é um tanto quanto comprometedor. É bem complicado, porque nós temos alguns dados históricos de onde vamos dizer assim, principalmente o comunismo, o socialismo se instalaram, como na União Soviética, onde o projeto foi efetivado, na Coreia do Norte, Cuba, não sei, que são os mais conhecidos. Então tem países da África, Vietnã, tem vários lugares onde o comunismo se instalou, e principalmente em geral as religiões, mas o cristianismo, ele é uma barreira de oposição, né? E eu não falo nem de cristianismo, porque eu hoje não me considero fazendo parte do movimento do cristianismo, mas do movimento cristão, né? E também evangélico, aqueles que têm aí se posicionado em relação à não religiosidade. Então o comunismo, o socialismo, ele é contrário ao cristianismo, e pode não ser também, né? Como por exemplo as vertentes das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, onde você encontra muitos sacerdotes católicos que são adidos, que são envolvidos com o movimento socialista, pelo menos, ou o que eles chamam de progressismo. Então, o que acontece? O meu posicionamento como pastor, como cristão,
não pode ser a favor de uma coisa que tira a liberdade, né? Jesus veio para nos libertar, é o lema do nosso presidente, que eu não sei qual é a profundidade que ele entende disso, né? Mas a gente gosta. E já quero dizer assim que eu não sou bolsonarista, embora fiquei muito feliz da eleição dele, votei nele. Se ele se candidatar de novo e continuar assim do jeito que está indo, vou votar de novo. É importante a pessoa se posicionar, porque quem tem uma mentalidade política ou politiqueira, ele quer acender uma vela para cada santo, né? E na verdade não dá para fazer isso para quem tem posicionamento, então não dá para a gente ficar como isentão em cima do muro. Eu, como pastor, por exemplo, eu já fui advertido por pessoas, amigas: olha, você tem que ter cuidado, não falar para não ofender, porque você tem que ser pastor de todos e você não pode, de repente, magoar pessoas que são de um outro posicionamento político. Meu objetivo não é magoar ninguém. Aliás, mágoa é uma coisa que tem a ver com uma coisa mais profunda, de você ter um relacionamento mais profundo. Você pode se magoar e magoar a pessoa. Agora, essa ideia de magoar politicamente alguém já é um absurdo, porque nós estamos num processo onde as opiniões contrárias, e a gente aprende pelo contraditório, a gente tem aí nós temos o privilégio de ter ideias contrárias, embora que você não é obrigado a aceitar as minhas ideias, e nem quem é de direita, de esquerda não aceitar minhas ideias, e nem quem é de direita aceitar as ideias do pessoal da esquerda, principalmente os que não têm instrução e são aí, vamos dizer, ligados ao movimento socialista ou progressista, né? Eu estou segurando o celular com a mão aqui, que eu estou sentado, eu não quis fazer com o celular parado, mas fazer uma conversa mais informal, né, com aqueles que quiserem participar e dar aí a sua opinião. Bom, eu tenho mais de 4.600, se não me engano, 4.500 amigos no Face. Pessoas que me pedem para adicionar, outras que eu adicionei, que foram pessoas que a gente faz parte da vida delas, né? Irmãos, amigos, pessoas com quem eu estudei, pessoas com quem eu tenho convivido. Eu tenho amigo muçulmano, eu tenho amigo católico, tenho amigo padre, frei, eu tenho amigos de todos os segmentos, né? Não são só evangélicos. E o que acontece? No movimento de esquerda, vamos colocar assim, o tempo lulopetismo, que é chamado de lulopetismo, nós temos aí uma forma de venda nos olhos para a realidade do pensamento mais de direita, ou liberalismo econômico, ou o pessoal que é conservador, né? Que pareceu que quem era conservador tinha a ver com as causas também sociais. E nós temos, né, a ver com causas sociais. Nós temos os nossos projetos, né? Eu sempre apoiei projetos, por exemplo, como o do pastor Samir. Nós tínhamos parceria lá com o Esquadrão da Vida, ele pode testemunhar sobre isso. Nós sempre fizemos trabalho social no sentido de arrecadar cestas básicas, distribuir para famílias que são carentes. Nada muito vultuoso, nada muito 100% concentrado nisso, mas a causa social é uma causa que todos nós temos que nos envolver. Agora, uma coisa que a gente não deve se envolver é com comunismo nem socialismo. Ah, pastor, mas não existe mais comunismo. Pois é, esse é o problema e é disso que eu quero falar. Eu sou conservador, sou cristão conservador e sou contrário ao movimento socialista, ao movimento comunista, que não morreu. Quem achou que o movimento comunista morreu ali em 89, com a queda no muro de Berlim, com a glasnost e a perestroika do Boris Yeltsin, né, que eu sou dessa época, inclusive, que é a transparência, né, e a mudança do regime soviético, e isso então eliminou o comunismo? Não. Se você for estudar, o comunismo é um movimento que se propõe a ser mundial, que se transmuta, que se transforma, que consegue se adaptar, por exemplo, a terras tupiniquins, onde aqui nós temos uma questão mais ligada a questões de propriedade, né, a grandes latifundiários e a outros itens, como, por exemplo, questões de riquezas
riquezas naturais como o petróleo, aquela ideia do petróleo é nosso e tal. Então o movimento comunista, o socialista, progressista, como alguns gostam de chamar, hoje mais moderno, ele se transmuta, ele se transforma. E quem é cristão não pode ter, não tem como fazer parte disso. Inclusive, né, alguns amigos católicos falam que existe algumas bulas, até papais, algumas questões ligadas aos cânones, aos atos canônicos da Igreja Católica. Quem se torna comunista, ele tem que ser excomungado da Igreja. É uma atitude dramática, drástica, talvez não seja politicamente correta e nem valha para hoje, mas é o que está escrito. Então, quem é conservador cristão e lembra das coisas que os comunistas fizeram e ainda fazem com os cristãos, não pode ser a favor de um negócio desse. Agora, o problema é esse, a pessoa acha que acabou o comunismo, né? Ele se transmutou, se transformou em socialismo fabiano. Se você for estudar sobre isso, procure estudar socialismo fabiano. Ele se transmutou, né, a se envolver inclusive com a Igreja Católica. Existem muitos cardeais, muitos padres, muitos bispos que são do pensamento socialista, principalmente na América Latina, teologia da libertação, e alguns pastores, né? Alguns pastores que fazem parte do movimento, inclusive defendendo Lula, achando que o Lula realmente é salvador da pátria, que foi injustiçado, que é um cara... Agora, desde que começou o projeto, né, com o Fernando Henrique Cardoso, a gente foi enganado com muitas coisas, né? Nós fomos enganados achando que, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso e PSDB é um partido de direita. Todos nós pensávamos isso, mas não é. Eles são socialistas caviar, né? Eles são socialistas fabiano, que se você for estudar, você vai ver o que é isso. O que é socialista fabiano? É uma transmutação já, né, do comunismo e uma modernização. Um casal que, na verdade, se propôs a fazer essa reestruturação do comunismo. E o comunismo está intrinsecamente ligado com a KGB, que tem outro nome hoje, e é um projeto mundial de dominação. E no Brasil nós temos então um projeto de socialização desde a época do que foi aniversário ontem, 31 de março, né? Que foi aniversário de um momento na história do Brasil que o militarismo ou o exército, as forças armadas tiveram que tomar um posicionamento, e depois talvez eles erraram porque falaram que iam devolver e iam eleger o presidente, etc., mas não conseguiram, ficaram no poder, né, por todos esses anos, fizeram coisas boas, fizeram coisas erradas, né? Eu não defendo tortura, não defendo nada que não tenha a ver com respeito à dignidade e à liberdade humana, já que fique bem claro, porque se você se posiciona como a direita, né, como uma pessoa de direita, um pastor de direita, aí a pessoa já vem com o pessoal que tem mente revolucionária, que na verdade tem, eu acho que problema mental, né, são pessoas magoadas, na sua essência são filhinhos de papai, todos filhinhos de papai, todos da classe da burguesia, né, que se revoltaram contra os seus papais, porque tinha um filho, por exemplo, um exemplo que eu posso dar, tem 2 filhos numa casa, um se dá bem, investe, o pai investe nele, ele responde, ele vai trabalhar na empresa, o outro, né, tem uma disposição mais a ser talvez artista, né, não se voltava para a empresa, né, do papaizinho lá, e aí o pai não dava tanta moral, tinha lá sua briguinha com o pai e virou aquela guerra de filhinho de papai com o pai que vê o filho, né, de repente maconheiro, vida boa, vida mansa, que vai acordar para a vida lá com 40 anos se acordar, e um pai que é burguês, que tem uma empresa que precisa do seu filho para trabalhar com ele, não vai ficar pagando 10, 15 anos de faculdade para o filho, acaba desistindo. Tem aquelas briguinhas, né, que a gente sabe que tem, e aquelas revoltas que são os burguesinhos revoltados com os seus papais. Então a grande maioria do pessoal que disseminou esse processo de socialismo no Brasil, com exceção daqueles que tiraram proveito da classe operária, que é o nosso ex-presidente, chamado vulgarmente hoje de ex-presidiário, que ele é ex-presidiário, né? E para ele ser presidiário é como ser um herói, porque ele foi
na verdade, vítima de um projeto, né, da direita contra a vida dele. E todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento, a maior parte das pessoas tem conhecimento de que realmente o camarada foi julgado e condenado de forma a aparecer, né, a realidade do seu governo e do conluio que ele estava fazendo. Bom, esse conluio com empresários é a face do novo comunismo, é o que acontece na China, por exemplo, né? E se você vê um documentário que eu coloquei no meu Face, vai ver qual é a ideia do Xi Jinping, né? Talvez seja meio diferente o nome dele assim, mas ele é o cara que quer implantar um socialismo no mundo inteiro. E aí isso chama de teoria da conspiração. Pô, o cara já comprou portos, já comprou coisas em vários lugares, empresas importantes. Aqui o presidente Bolsonaro disse que nós íamos continuar fazendo negócio com a China porque eles compram muita soja nossa, eles compram muita coisa nossa, ferro, né? Nós somos parceiros comerciais. Agora ele não pode comprar empresas, comprar televisão, como por exemplo, eu não sei se é verdade, agora são sócios majoritários ou tem uma grande participação, né, na Band e outras TVs que eles estão querendo comprar. Então o cara tem um projeto de dominação mundial, a cabeça dele é essa. Ele quer dominar o mundo através de socialismo e com a ideia de que é social-democracia. Pô, democracia e comunismo são duas coisas antagônicas, né? Pode não ser nenhuma delas boas, de acordo com os filósofos mais vamos dizer assim, mais falados, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que são a tríade, e quem conhece filosofia até acaba dizendo que tudo que aconteceu depois de Sócrates, Platão e Aristóteles é nota de rodapé, né? Mas digamos que esses camaradas não eram a favor de uma democracia no sentido em que o governo do povo, pelo povo e para o povo, porque o povo não tem informação, o povo é limitado, o povo tem dificuldade de informação na época, né? Hoje, graças a Deus, com o evento da internet, nós temos então muita coisa que pode a gente não é enganado, como por exemplo a grande mídia, com exceção de algumas emissoras de TV. Eu estou aqui vendo algumas pessoas, já dou um alô para vocês, tá? Com exceção de algumas emissoras de TV que não estão, que caíram fora do projeto de dominação, porque o projeto de dominação já começou desde a década de 70, voltando ao ponto então, porque a gente vai falando muita coisa, e acho que tinha que fazer, né, talvez por partes, mas um apanhado geral. O processo que nós estamos hoje, vamos atualizar, nós estamos desde o início de 2019 num processo onde um pessoal de pensamento mais de direita, né, se é que existe esse pensamento, o pessoal estava meio escondido, é que nós temos uma geração de 40, 50 anos que foram bombardeados por ideias socialistas, e só ideias socialistas nas faculdades, nas escolas. Então nós começamos um processo em 2019 de um pensamento mais conservador, de um pensamento realmente mais à direita. E embora que o nosso presidente, ainda que seja conservador, talvez ele não tenha muita noção do que é um pensamento mais liberal. Ele tá aprendendo isso com o Paulo Guedes, né? Que é da escola lá de Chicago, Chicago's Boys. Então ele está aprendendo, seus filhos estão aprendendo, já tem uma mentalidade mais aberta. Ele, por exemplo, é positivista, né? O movimento positivista é o movimento da formação da nossa república, dos militares desde o começo. Eles são positivistas. Depois você estuda um pouquinho sobre o que é positivismo, né? É mentalidade tecnocrática, é mentalidade de formação técnica, é ciência. A ciência é como se fosse uma religião para eles. E então a mentalidade dele é mais positivista. Talvez não seja nem liberal, porque ele tinha algumas restrições no começo, ou em 2018, sobre esse pensamento mais liberal. Só que assim, nós começamos um processo em 2019. Eu votei no Lula no primeiro pleito dele, né? Primeira disputa em 2002, que ele foi eleito, depois do Fernando Henrique. Depois já vi que era besteira, só que a minha cabeça já vem também, né, de uma ideia de, nossa, que bom que o operário ascendeu ao poder. E depois que eu fui fazer filosofia em 2007, em 2009, 2010, que eu comecei a estudar sobre essa trama política socialista, aí que meus olhos foram se abrir.
Agora, por exemplo, desde 1991, nós temos o Foro de São Paulo. Até 2006, ninguém falou nada sobre isso. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo não é uma teoria da conspiração, é um projeto da grande pátria, né, mãe pátria vermelha na América Latina, e a mídia socialista, socializada, escondeu ou não deu atenção para isso. Durante 16 anos, ou melhor, 15 anos não falou nada. Só depois que um professor, que é professor de filosofia, famoso, ficou mais famoso agora no governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho, começou a falar sobre isso, ou criticar, ou colocar, expor, e o movimento aumentou, aí que o pessoal foi atentar para isso. Eu sou fruto disso. No segundo pleito do Lula, eu já não votei nele. Quando a Dilma saiu, né, infelizmente, eu votei nela também. Por quê? Na ideia de, nossa, primeira mulher que vai ser presidente, mas depois a gente viu a capacidade limitada da mulher. E quando eu comecei a estudar sobre esse projeto, que realmente é um projeto que está sendo desenvolvido há quase, vamos colocar 50 anos, década de 70. Vocês acham que o comunismo é um movimento que ele tem pressa? Não tem pressa. Eles desistiram? Não desistiram. E esse que é o ponto. É um projeto que eles desenvolveram durante 70 anos. Olha, eu vou dar um dado aqui. Em 2008, quando o Lula sancionou a lei para tornar obrigatório o ensino de filosofia no ensino médio, eu estava fazendo o curso, eu comecei em 2007, terminei em 2010, a turma comigo. Em 2008 nós pensamos, nossa, que maravilha, vai dar para a gente ensinar filosofia nas escolas. Que bom que voltou essa disciplina à grade, porque não só filosofia como sociologia. Em 2008 o Lula sancionou essa lei. Aí eu peguei e parei para pensar, peraí, lá quando eu estava terminando o curso, por que o Lula sancionou isso? Se ele é um cara praticamente analfabeto, que nunca estudou filosofia, não tem interesse nenhum nisso. Bom, você vai ver que o interesse era o que eu vi na sala de aula nos últimos dias que eu dei aula. Eu dei aula agora em 2016 e 2017, e eu peguei uma apostila que ali a ideologia da esquerda estava totalmente explícita para ensinar na sociologia. E o projeto de filosofia não se tem muito interesse nele, que é o quê? É você pensar criticamente, né? Você poder avaliar todos os lados e você ir buscar nos maiores pensadores em busca do quê? Filosofia é a palavra que quer dizer amor ou amizade à sabedoria. A verdade é a busca da filosofia. Mas o amor à Sofia, o amor à sabedoria, e a sabedoria não é uma coisa que você pode confundir com inteligência, né? A inteligência é a nossa capacidade cognitiva e a sabedoria é saber o que fazer com isso. Então os filósofos tinham amor à sabedoria. Como é que uma pessoa que não tem formação intelectual, não tem formação filosófica, como eu não tinha também, como é que ela vai sancionar uma lei em relação a isso? Era um projeto de ensinar filosofia. Bom, já tinham formado professores nas faculdades, né? Desde a década de 70, 80, nós temos aí professores socialistas, de esquerda, comunistas, né? A gente chama socialista hoje, que é da tal da social-democracia, é comunista mesmo, é o péssimo, é o terrível e maligno comunismo, para não falar bom e velho comunismo, né? É isso que eles tinham na cabeça. Eles formaram professores, eles formaram jornalistas, principalmente o pessoal das ciências humanas. Eles foram totalmente bombardeados por isso, né? E eu faço parte dessa geração, eu faço parte da geração que votou em Lula, que votou em Dilma, e que depois acordamos para ver que nós estávamos dentro de uma bolha socialista, envolvidos por uma coisa que ninguém podia falar nada, inclusive porque era politicamente incorreto você abrir a tua boca e começar a falar alguma coisa. Então o projeto de trazer filosofia para as salas de aula era um projeto que tem a ver com, agora, bom, já formamos professores, agora vamos descer para o ensino médio. Desde 2008 o ensino médio está sendo bombardeado com ideias, né, principalmente por causa do governo que era atual, socialistas. Aí eles começaram a descer um pouquinho mais, vamos trazer para o ensino fundamental, isso até para as crianças. Foi quando o atual presidente se levantou contra aquele projeto, né, de sexualização das crianças,
aquela cartilha, aquele kit que disseram que não tinha, mas tinha, era um projeto, já estava nas apostilas. Eu dei aula, eu fui obrigado a dar aula sobre isso, sobre temas na área da sociologia que você só tinha uma veia. Por exemplo, uma aula que eu estava dando, eu vou publicar isso aqui porque é verdade. Nós fizemos um círculo para eu dar aula, né, de sociologia, e um dos temas do tópico que eu estava tratando era o tabu do incesto. Estava exatamente assim na apostila, o tabu do incesto. Incesto é tabu? Pai ter relação com filho, mãe com filho, irmão com irmão? É um tabu isso? Então eu pensei, como é que eu vou dar essa aula? Era uma aula obrigatória. O coordenador falou assim, ó, dá os seus pulos, vê o que você pode fazer para dar essa aula. Sexismo, racismo, feminismo, os tópicos. Então, foi um projeto para quê? Para fazer a cabeça da turma, estavam descendo lá na infância já, para incutir na cabeça do pessoal. É um negócio bem tramado, é um negócio bem esquematizado. Então, por exemplo, eu vou abrir uma coisa, que tem gente que me critica porque eu coloco meus posicionamentos desde que eu comecei a estudar e me libertei, né, dessa ignorância. Eu comecei a me levantar contra, porque nós estávamos dentro de um projeto socialista que o pessoal escondeu. Ano passado, Zé Dirceu, quando saiu da cadeia, foi lá falar, nós somos socialistas sim. Né? Quando como é que é o nome dele? Aquele âncora do SBT, eu já vou lembrar o nome dele, perguntou para o Lula se era verdade que havia a ideia de fazer uma tríplice aliança do Chaves, né, com ele e dos países comunistas. Ele falou, olha, eu vou pedir para você nem repetir essa bobagem, né, porque isso não é verdade. E o Foro de São Paulo já estava comendo a torta direito. É um projeto que foi descoberto, que foi desmascarado, e até um monte de cristãos estavam envolvidos com isso e ainda estão. Pastores defendendo Lula, pastores defendendo o comunismo, defendendo o socialismo, achando que isso é uma coisa boa. Mas, irmãos, o fato é o seguinte, o Bolsonaro é só um instrumento de Deus. É um instrumento de Deus. Ele é um cara chucro, é um cara que fala bobagem, fala aos quatro ventos, abre boca para falar, às vezes na hora errada, o jeito dele se expressar. Agora ele é um instrumento de Deus para acabar com esse negócio do tal comunismo que estava tomando conta no Brasil. Se o Haddad fosse eleito, eles tiveram se é que é verdade, 47 milhões de votos. Já são 47 milhões de pessoas que a cabeça foi feita. São jovens, como os jovens da China e os jovens de Cuba, que uma geração de, vamos dizer, que tem aí 30, 40 anos, e os mais novos, eles nunca viveram liberdade. Como que eles vão saber o que é contrário ao comunismo implantado ali em Cuba, na China, que eles idolatram Xi Jinping, que é um cara que está se dando bem no projeto que ele está fazendo, porque ele misturou, né, a ideia do socialismo com o capitalismo. Então é socialismo na política e capitalismo na economia. É uma transmutação, mas o projeto é o mesmo do comunismo. O partido lá é partido comunista. E quem é cristão não pode fazer parte disso. Agora, a gente não estuda direito sobre isso. Hoje mesmo estava tendo uma aula sobre isso e o professor dizendo, olha, para você falar sobre comunismo, você realmente precisa se aprofundar, tem que entender o que é o comunismo, porque você não pode simplesmente ficar falando aos quatro ventos e, né, sem você ter profundidade, porque a ideia de comunismo é a ideia do livro O Capital, do Karl Marx, que a história da civilização, uma história da guerra de classes, né? E a grande tese dele é que um dia o proletariado, que são os operários, iriam tomar o poder, como aconteceu com o caso do Lula e Companhia Limitada, e a revolução proletária ela iria se instaurar, e a ideia por trás do comunismo é um mundo melhor. Ora, o mundo melhor que nós vamos ter é só quando Jesus voltar. Cristãos, pastores, quando Jesus voltar nós vamos ter um mundo melhor. Agora a Bíblia diz que o profeta viu a terra cambaleando. Nós não cremos numa estabilização de governo mundial, né?
que vai trazer a paz e a tranquilidade. Deus está no controle de tudo e segura esses endiabrados, esses cabeça de vento, esses camaradas que são praticamente satanizados, gente que tem, sabe, a mente revolucionária, são psicopatas, são doentes mentalmente, que estão lá sentados nas cadeiras do poder. Agora você fala assim, mas o Bolsonaro também é um psicopata. Ele não é um psicopata. Ele pode ser um sociopata, ele pode ser um neurótico, como a maioria de nós somos. Pergunta para a tua psicóloga ou para um professor de psicologia, a maioria de nós somos neuróticos. Aí você pode estudar um psicótico e pode, né, ir para borderline e passar a ser uma coisa pior. Agora o psicopata nasce psicopata. E aí nós temos pessoas de todas, geralmente os psicopatas são aqueles que levam grandes multidões. O Lula é um cara psicopata, ele não tem a capacidade de reconhecer seus erros, ele não acha que erra. E ele errou demais. E o PT errou demais. E tem gente do PT que talvez tivesse boa intenção, os que não são malucos, né? Que não têm mente revolucionária, são, sei lá, deve ser 1 em 1 milhão, né? Então, estavam querendo até que ele pelo menos, sabe, abrisse vaga, deixa para os outros. Já está com quase 80 anos, sai fora, se torna um conselheiro. Porque um dia eu coloquei no Face, estou com vontade de fundar um partido dos trabalhadores que trabalham. Aí uma pessoa colocou assim, uma pessoa que me perseguia aí no Face, esquerdista, professora, cabeça feita, eu fui até pastor dela, mas ela colocou assim, e daí, toma cuidado, você vai ter que trabalhar. Ora, eu trabalhei desde os meus 12 anos de vida. Eu tenho vocação e chamado desde o ventre da minha mãe. Eu fui para o ministério obrigado, quem me conhece sabe. Eu tive que ser convencido por Deus. E eu não fui para o ministério para eu ganhar dinheiro, alto salário. Nunca fiz parte de uma igreja que explora pessoas, que explorou pessoas, e não faço parte, né? As igrejas vivem de dízimos e ofertas, sim. O meu salário, que é o meu salário estabelecido pela diretoria, que era pelo conselho, é um salário que eu vivo dele. Eu não vivo da renda da igreja total, a igreja é minha e etc. Não, fazia parte de uma comunidade, né, que nós guardamos dinheiro para construir uma sede própria e guardamos bastante dinheiro, fizemos promoções, mas meu salário é outra coisa. Agora, eu trabalho desde os 12 anos de idade e a pessoa vem, olha, cuidado que você vai ter que trabalhar, como se pastor, que nem pergunto para filósofo, você só é filósofo ou você trabalha, né? Você só dá aula de filosofia? Você dá aula de filosofia, não é filósofo. Você é só pastor ou você trabalha? Como se nossa vida não fosse, o ministério não fosse um trabalho. Mas é gente ignorante, gente que sabe, quer pegar no pé e infelizmente não tem como discutir com pessoas. Se tem um pensamento mais à esquerda, né, na dialética da tese, antítese e síntese, de repente dá para conversar. Agora, gente maluca, gente com mente revolucionária, não dá para conversar e eu bloqueio. Eu simplesmente bloqueio no meu Face. Por quê? Porque a pessoa vem já agredindo, já vem xingando, já vem te adjetivando. Né? Esses dias eu tive aí um embate com uma senhora e eu pedindo, mostrando para ela ali que eu que tenho liberdade de expressão e não estava querendo tirar dela. Não teve jeito, tive que bloquear. Até porque uma pessoa me sugeriu dizendo, olha, pastor, não adianta discutir com essa criatura aí, né? Que não é o outro professor que estava falando comigo, é uma senhora, porque ela aí é barraqueira, ela não tem conversa, não tem como se acertar com ela. Então, eu estou fazendo essa live aqui para quem está me assistindo, para falar de política mesmo. Eu sou conservador, eu sou de pensamento liberal, só que eu sou quase da favela, sabe? Porque onde eu morava era muito simples, eu me criei comendo abóbora polenta, né? Mistura era só no domingo, galinha que nós criávamos, né? Carne era só no dia de Natal e Ano Novo. Meus irmãos que podem atestar, podem entrar e testemunhar. Então eu não sou um cara de burguesia, né? Eu fui estudando, trabalhei num curtume por 6 anos, depois fui trabalhar de auxiliar de contabilidade, depois fui trabalhar no escritório de contabilidade e saí para o ministério depois. Então eu não sou uma pessoa de classe média alta, não fui e não sou, né? Mas eu acredito que a vontade de Deus para nós é que nós tenhamos
O que nós precisamos, porque Deus é Deus de fartura, é dono do ouro e da prata. Essa distribuição de renda horrível que existe no Brasil é uma realidade já da fundação do Brasil. Compete a nós mudarmos. E o povo hoje tem a arma da internet para poder falar. Agora, o meu posicionamento é um posicionamento de direita, liberal. Eu sou conservador, eu sou cristão, eu não sou a favor das coisas que o projeto comunista é. Ninguém que é cristão pode ser. Não é possível, a pessoa tem que entender como é que você vai ser pró-aborto, projeto de dominação, como que você vai ser uma pessoa que quer tirar a liberdade dos outros. E olha que o comunismo, nessa transmutação que eu falei, que se você não ouviu, você assista de novo a live, eu vou publicar depois, vou compartilhar. Ele se transmuta, o comunismo se transmuta, nós estamos sendo salvos do comunismo desde agora, final de 2018, começo de 2019 com a eleição do Bolsonaro, que foi um milagre. Eu não sou bolsonarista radical, porque eu tenho as minhas reservas em relação a ele. Eu acho que ele é uma pessoa que tem limitação, mas é inegável, é indiscutível que Deus colocou esse camarada aí para livrar a gente desse projeto comunista, que o Haddad ia dar continuidade, que o PT ia dar continuidade. Uma grande parte dos deputados e senadores que foram eleitos, eles não estudam sobre isso. Eles só não querem o petismo, eles só não querem o comunismo, mas eles não sabem nem o que é comunismo. Agora, é preciso estudar sobre isso. É preciso você mergulhar no entendimento do que é comunismo, que nós estamos sendo libertos do comunismo realmente pela mão de Deus, porque não pode. A Dilma gastou, oficialmente na sua última campanha, praticamente quase 500 milhões de reais, né? O que foi divulgado lá no site dela, da prestação de conta, 300 milhões, 380 milhões, mas alguns dizem que chegou isso a 700 milhões para comprar governadores, para comprar deputados federais, para comprar senadores. Não é comprar de chegar lá e dar dinheiro para eles, é comprar a eleição deles, é ajudar, é bancar a gasolina daquele que estava fazendo o trabalho, né, de linha de frente, é bancar impressão gráfica, é bancar... E nisso tudo tem desvio, com certeza. O Bolsonaro foi eleito com menos de 2,5 milhões. Ela tinha a máquina a favor dela. O governo, digamos, bom, entre aspas, que o Lula teve, ela tinha toda a máquina a favor dela. O Haddad também tinha, porque o senhor do PMDB, que o pessoal apelidou carinhosamente de Drácula, né? Ele era vice da Dilma. O Temer era vice da Dilma. Aliança, né, daqueles partidos pelo poder. Agora chegou a vez do PT. Nós fomos libertos desse projeto. Eu não posso ser a favor disso. E graças a Deus eu tenho meus amigos de direita aí no Face, a grande maioria tem o pensamento conservador. Então, para finalizar essa live, a gente pode mergulhar no entendimento do que é o comunismo, do como ele vem se transmutando para chegar até os nossos dias. Eles não desistem, eles não vão desistir. O que está acontecendo agora, se aproveitando da situação em relação ao vírus no Brasil e lá nos Estados Unidos também, que ninguém sabe muito bem o que fazer, só que as medidas já foram tomadas. O governo já liberou verba, né? O governo já está num processo, num projeto para enfrentar isso aí, que é mundial, não é só aqui, né? As igrejas estão fechadas. A nossa igreja, nos últimos 2 domingos, não teve culto. Creio que no próximo domingo a gente consiga fazer um culto, talvez nem todos vão, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Mas nós estamos sendo prudentes e nós estamos sendo também corajosos. Olha, gente, é preciso que a gente realmente se aprofunde em estudar o que é comunismo, que a gente não está livre disso. E quem estava no poder até 2018, e alguns que ainda estão, porque o Brasil está aparelhado, os 3 poderes, os que prestam serviço para nós, uma grande parte, como no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles são todos de pensamento de esquerda, são socialistas, as pessoas sofrem, você não pode abrir a tua boca numa repartição, para você simplesmente ter liberdade de dizer assim, olha, eu votei no Bolsonaro e eu sou a favor das ideias dele. Você é escrachado num lugar desse. Você pode ser totalmente, sofrer bullying o tempo todo. Por quê? Porque está aparelhado. E porque o pessoal não tem outro pensamento. E como é que a gente vai combater isso? Nós temos que nos posicionar, a gente tem que falar. Agora, cristão, pastor, não pode ser de socialista.
na minha humilde opinião, não pode ser socialista, não pode ser comunista, não pode ser progressista. Você pode ser uma pessoa que seja respeitosa com os pensamentos dos outros, mas não dá para você ser comunista de jeito nenhum. Então a gente tem que entender que isso não acabou. O que está acontecendo agora é para derrubar o presidente mesmo, porque eles não querem deixar o poder. Eles sabem que por via de eleição não vão ganhar de novo. Então tem que todo dia encher o saco do cara, perturbar o camarada para ver se escorrega na casca de banana que eles jogam ali, principalmente os jornalistas, né? E aí o cara se ferra, porque ele realmente não é uma pessoa talvez tão, né, articulada para perceber esse tipo de coisa, e ele não faz negócio com ninguém, então eles vão dar um jeito de dar uma arrebentada com ele. E aí, gente, eu estou fazendo essa live só sobre política mesmo hoje, porque eu quero agradecer aqueles que têm dado aí as suas opiniões em relação aos posts que eu dou, mas é o meu pensamento, né? É o que eu penso, é o que eu defendo e vou continuar defendendo. Ok? Mandar um abraço para as pessoas que fizeram parte aí dessa live, Pastor João Batista, Michel, meu filho, Andressa, Lucinéia, o Assis Vida, Cosme Ribeiro, Nazaré Machado, Elias Araújo, a Edna Pereira, o Matheus Espíndola, quem mais? José Anderson, Goldiano, Carlos Renato, Mário Roberto, Renato Tavares, Luísa Novelho, Liliane Blachensen, Liliane, né? A Liliane que sempre dá aí a sua opinião nas minhas lives, ou melhor, nos meus posts, a Isaura Cavalcante, quem mais? A Dorinha, a Cíntia Sanches Trindade, Sidney Solange, Carol Arantes, nossa ovelha, Joel Mateus, Márcia Mateus Lemes, minha prima, Paulo Cora, Pastor Paulo, um abraço, Marcelo Godoy, amigo aí, Joelma Caldeira, Deus abençoe vocês. Bom, essa live é só sobre política e eu apelo a vocês que não estudaram sobre a questão do comunismo, nós não estamos livres disso. E cristão não pode ser comunista, cristão, na minha opinião, não pode ser de esquerda também, principalmente uma esquerda comunista, socialista, progressista. Nós temos uma obrigação e uma missão de levarmos a palavra do Senhor. Mundo melhor que o comunismo quer trazer, não vai acontecer. Jesus é que vai trazer isso. E para acontecer isso, bastante peste, bastante fome, terremoto, guerra, que os homens ocasionam, não é Deus que faz isso não, vai acontecer ainda. Mas eu, se possível, vou fazer uma live outra hora, ou um vídeo no YouTube, para falar só sobre essa questão do cristão e o comunismo, ok? Mas tem vários aí que você pode estudar. Deus abençoe, um abraço a todos.